Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Lúcia, sou formado em psicopedagogia, neuropsicopedagogia, psicanálise, entre outras áreas de atuação. Nesse momento, o que eu quero falar com vocês é sobre a formação, tá? A formação psicopedagógica de aprendizagem e diagnose pedagógica. Nesse momento, eu quero discutir sobre isso por algumas questões muito importantes. Atualmente, nós estamos vendo muitos casos onde pedagogos não sabem fazer diagnóstico. Tá? Não estou dizendo que são todos, mas casos muito recorrentes vêm acontecendo, principalmente na questão do local onde eu trabalho. E se você é um desses tipos de pedagogo que ainda não sabe fazer diagnóstico, tem dificuldade em entender isso, é bom a gente começar de algum ponto de partida, no caso do ponto zero. Então, assim, o que é que nós vamos discutir nesse exato momento? Eu vou trazer para vocês algumas discussões sobre os principais teóricos da aprendizagem que a gente aplica dentro da nossa diagnose. Lembrando que na diagnose nós temos dois tipos. A diagnose que é feita no começo, tá? Quando os alunos chegam na sala de aula, você está conhecendo eles, você está tentando entender o contexto de cada um daqueles alunos. E a outra diagnose é aquela diagnose que você faz um relatório, tá, de aprendizagem e entrega juntamente com o seu relatório para fazer o encaminhamento. Seja um encaminhamento para o NAP, que é um núcleo de apoio psicossocial e psicopedagógico, ou então para outra instituição que vai solicitar. E todos esses contextos precisa justamente desse processo de aprendizagem, de você conseguir descrever esse processo de aprendizagem. Mas como é que eu vou descrever esse processo de aprendizagem? Simples. Vocês precisam colocar quais atividades vocês utilizam para conseguir chegar naquele resultado. Então, por exemplo, se a minha ideologia ela é voltada para, vamos supor assim, uma avaliação mais quantitativa, eu vou então avaliar de forma quantitativa aquele processo, vou colocar no meu relatório de aprendizagem, eu utilizei 3 atividades baseadas em tais autores. Um exemplo, Piaget, coloquei 3 alunos, peguei eles que são da mesma série, que são da mesma idade, para fazer essa avaliação. Aí descreve lá e coloca, e pelo amor de Deus, as considerações finais de um relatório, de uma diagnose a ser entregue, principalmente quando vai ser entregue para um núcleo, para uma avaliação na área da saúde, eu peço, não coloque no chat GPT. Não tem problema usar o chat GPT ou o Gemini para você poder estruturar o seu trabalho. Até porque existem professores que também têm TDAH e têm dificuldade de colocar todas aquelas informações e conseguir organizar aquelas informações. Então, o chat, o Gemini, ele pode ajudar na organização do seu trabalho, mas não coloque ele para fazer a conclusão da sua análise. Porque, por exemplo, considerações finais. Estamos à disposição da escola e comunidade, pois trabalhando em conjunto entre família e escola, resolveremos o problema apresentado. Que problema? O que é que isso tem a ver com a análise que foi feita sobre aquele aluno? Isso não tem nada a ver. Isso não tem absolutamente nada a ver. Isso daí, considerações finais que o chat vai entender, é totalmente diferente das considerações finais que nós pedimos em diagnose, em relatórios pedagógicos. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque ainda hoje existe muita gente que está fazendo esse processo e acaba confundindo esse processo dentro desse campo. E o que é que eu posso dizer para vocês? Quando vocês vão fazer uma análise, vocês vão fazer o relatório. Então, a partir desse relatório, ele tem que ter uma corrente teórica da aprendizagem aplicada na pedagogia, na sala de aula que você utiliza. Pedagogos, professores não trabalham com achismo. Nenhum psicopedagogo, psicólogo, psiquiatra, neuropediatra ou pediatra vai trabalhar com o achismo. Tá? E quando a gente fala no processo do encaminhamento para diagnóstico de alunos que têm TDAH, TEA, descalculia, disgrafia, desortografia, vários outros eixos, é preciso lembrar que você não pode trabalhar com o achismo. Porque se no seu município tem profissionais, um núcleo de apoio, um psicólogo, psicopedagogo, assistente social, eles vão confiar na sua demanda e na sua colocação. Então, o que acontece? Você precisa ter a sua corrente teórica que você usa e as atividades serem aplicadas a partir dele. Você pode ter mais de uma, pode ter 2, 3, mas olha um exemplo. Café é gostoso. Não posso estar tomando porque eu tenho gastrite, mas café é gostoso. O café com leite, ele também é gostoso. O café com leite e açúcar é muito gostoso. Mas se eu pegar o café, o Nescau, o leite, o açúcar e misturar tudo,
vai dar uma mistura que muitas vezes eu não vou conseguir tomar, eu não vou gostar de tomar isso. Então, observe que assim funcionam as correntes teóricas da aprendizagem para ser aplicado em sala de aula. Não adianta pegar tudo e misturar e depois colocar no relatório e dizer, insinuar que fez alguma coisa, tá? Então, vamos por partes. A primeira parte que eu vou mostrar para vocês é a parte relacionada a Ausubel, tá? Então, essa apostila é a mesma apostila que eu trabalho com formações com professores, com alunos de graduação. Então, olha só, Ausubel 2009, que é o artigo que eu venho trabalhando, a obra, na verdade, é sobre a aprendizagem significativa. Muitos professores pegam, falam, porque eu vou trabalhar a aprendizagem significativa. A sala de aula, os meus alunos, eles têm que ter uma aprendizagem significativa. Essa aula não está significativa para o meu aluno, essa aprendizagem não está legal para ele. Ok, mas o que é aprendizagem significativa? O primeiro ponto começa aí. Como é que eu vou falar uma coisa? Como é que se tornou tão natural falar sobre aprendizagem significativa em sala de aula se eu não faço ideia de onde vem aquilo? Então, observação. O que é que Ausubel ele vai dizer para a gente? Ele vai trabalhar com os subsunsores, os conhecimentos prévios. Ele vem dizer que, para que exista um processo de aprendizagem significativa, o novo conhecimento ele deve ancorar com o conhecimento já existente, os conhecimentos prévios, ou seja, os chamados subsunsores. Lembrando que dentro desse processo, essa aprendizagem ela precisa ser expandida e não quebrada e reconstruída. Ou seja, eu vou trazer uma informação nova, mas alinhar com o que o meu aluno já sabe e fazer com que ele pegue aqueles dois conhecimentos e expanda, e não quebrar um conhecimento que ele já tem e colocar um novo. Mas como é que isso se aplica no nosso cotidiano? Isso é bem simples. Olha só um exemplo. Vamos trabalhar na questão do meio rural. O aluno, ele sabe muitas vezes bater um açaí porque ele ajuda a família, ele sabe pegar materiais para ele fazer artesanato, ele sabe fazer, não estou dizendo que são todos os casos, mas fazer farinha, pescar, mas eles entendem o conhecimento empírico dentro desse processo, que é o que muitos chamam de etnomatemática e etnociência que existe naquele contexto. Então, se eles existem naquele contexto, por que não atrelar e vincular um novo conhecimento ao conhecimento já existente daquele aluno? Um exemplo do campo da matemática, trabalhar massa, volume, a quantidade necessária, a soma, a subtração dentro daquele contexto. Então, a partir dos estudos de Papali Feldman 2013, que é uma obra que ela traz todas essas correntes do desenvolvimento humano, eles colocam bem claro que é necessário que haja o envolvimento de conhecimentos prévios com os novos conhecimentos. Mas como é que esses pontos chaves, que são vários, podem ajudar no meu relatório? São dois casos. Primeiro caso, os conhecimentos prévios e subsunsores é o que você tem que lembrar. A aprendizagem significativa ela só ocorre quando um conhecimento se entrelaça com um conhecimento prévio e é expandido. Gera uma nova informação. Ela conecta conceitos já existentes com conceitos novos. Agora, o ponto-chave para o relatório pedagógico, para a diagnose final, para um encaminhamento, é você lembrar o seguinte: a Ausubel vai falar sobre a memorização e a significatividade. Então, observe, no relatório tem que dizer se aquele aluno ele trabalha com a memorização de conteúdo para ser usado naquele contexto e simplesmente deixa para lá, ou se aquele aluno ele realmente aprendeu aquele conteúdo e ele consegue aplicar em outros momentos. Mas como é que eu vou fazer isso? É difícil? Não. Você pode pegar duas aulas, trabalhar um tema, vamos supor, tema contemporâneo transversal, você pegou e colocou sobre saúde. Alguns cuidados sobre a questão de veneno e tudo mais. Quando for depois de uma semana, depois de duas aulas, você volta de novo naquele assunto, dá uma revisão, uma recapitulada e começa a fazer perguntas sobre aquilo ou passar uma atividade que envolva perguntas. Com isso, o aluno, você vai prestar atenção se eles conseguem responder aquele conteúdo, se eles lembram de alguma coisa e se por algum acaso aquele aluno não lembra de nada. Então, ao analisar o aluno, você tem que se perguntar uma coisa, enquanto profissional da educação. O que é que eu tenho que me perguntar nesse contexto? Gente,
A dificuldade ela está nos subsunsores daquele aluno, ou seja, nos conhecimentos prévios que ele tem, que não está conseguindo bater com os conhecimentos científicos do livro didático e dos códigos da BNCC a serem passados, ou o conteúdo que está sendo trabalhado é que é o problema. Lembrem, existe uma coisa chamada temas contemporâneos transversais. Eles ajudam a ensinar e a dar eixos de como trabalhar outras temáticas juntos da BNCC. Então, assim, vocês sempre têm que lembrar aquela ideologia de Paulo Freire. Querendo ou não, trabalhar os temas geradores, eles são muito importantes em sala de aula, independentemente dos anos, que se é inicial ou final. E resta também falar que quando a gente coloca o relatório, a gente não pode trabalhar, como eu disse anteriormente, com o achismo. Tá? O relatório tem que ser uma coisa, um foco pedagógico. Não é o auxiliar de sala que vai fazer seu relatório, não é o ChatGPT, não é o Gemini, não é o coordenador, não é o diretor. É você que tem que sentar, analisar o que você, enquanto profissional, fez. Porque vocês estudaram, vocês se formaram, vocês se especializaram, vocês tiveram conhecimentos teóricos sobre esse conteúdo. Então, vocês têm plena capacidade, enquanto pedagogos ou profissionais de educação que trabalham em sala de aula, voltado para a da licenciatura, a fazer um relatório e um encaminhamento. Isso não é de cunho de responsabilidade somente de um coordenador pedagógico. E aí a gente vai para a nossa próxima colocação. Mas qual é a próxima colocação que vai ser feita? Nós vamos trabalhar Siqueira 2020. Por que Siqueira 2020 e não trabalhar a obra de Freud propriamente dita? Porque Siqueira ela é mais recente e ele vai falar sobre a psicanálise e educação à luz de Freud. Siqueira ele vem dizer que o desejo, o afeto, eles também estão presentes dentro da sala de aula. E ele vem dizer que o erro ele é um sintoma pedagógico que tem que ser analisado e compreendido e depois desse processo tentar ser minimizado. Mas por que disso? Imagina só, nós temos que um aluno ele tem conflitos familiares. Muitas famílias colocam na cabeça de alguns alunos que estudar não dá futuro. Eu falo isso enquanto profissional que já acompanhei e já ouvi outros alunos falarem isso para mim. Estudar para quê se o meu pai recebe isso, recebe aquilo e ele nunca precisou estudar? Ou então a minha mãe sempre diz que o trabalho dá mais certo do que o estudo. Então, a gente sabe que a educação aqui no contexto do Marajoara, no contexto do Pará, muitas vezes ela não está sendo valorizada no eixo familiar. Isso daqui não é mito, não é nenhum tipo de atacamento, porque está pegando, atacando as culturas. Não, nada disso. Eu estou aqui enquanto profissional e enquanto um processo de neutralidade, justamente para passar correntes teóricas. Então, você queira deixar bem claro que devemos levar em consideração o contexto em que aquele aluno está. Porque o aluno ele vai ver o professor como alguém que pode representar maternidade, paternidade, amizade, um afeto ou até mesmo repúdio, desassociação de obedecimento de regras. Ele pode ser alguém que vai estar ali atrelado àquele professor e pode entender que tem que ser alguém que vai seguir regras ou não, tá? Na questão de punitividade. Então, o que ele coloca? Além disso, nós temos a Prince Kanik, de 2004, que ela vem dizer que entender a criança, julgar a criança dentro do contexto da educação, vamos colocar o aluno, inclui a gente ser neutro, inclui a gente lembrar que o educador ele pode transpassar medo, ele pode traumatizar um aluno, ele pode ser alguém que ele sempre vai olhar e dizer assim, aquela pessoa sempre me julgou. Se a criança ela já é julgada dentro de casa, não tem necessidade desse julgamento em sala de aula. Se você, enquanto professor, coloca o seu partido político, coloca a sua ideologia religiosa, você impõe a sua própria corrente teórica de aprendizagem, você descarta qualquer tipo de contexto social dos seus alunos e você sempre deixa claro que o que prevalece é a sua opinião e que você é o retentor do conhecimento, você não é professor, você não é educador. Você só está aí para preencher um buraco ou porque não teve a opção de se formar e acabou pegando e entrou na educação para poder trabalhar, ou porque você não teve qualquer tipo de imagem para ser utilizada como uma boa referência dentro da educação. A verdade é essa. Por que eu digo isso? O professor é um ser neutro. Olhe outras culturas. A gente pega para olhar, por exemplo, no Oriente, áreas como China, Japão,
a forma como o professor ele é visto, a forma como é respeitado. Podem muito reclamar e dizer que os alunos não respeitam os professores hoje em dia. A gente sabe e que acompanha o noticiário muitas coisas que vêm acontecendo, mas que nos contextos que nós estamos hoje, deve-se ressaltar, tudo começa na educação infantil, que é um processo de respeito que tem que ser repassado até chegar nos anos finais. Claro que existe todo um campo social, e eu estou aqui falando dentro do contexto de Siqueira 2020, então não é minha própria opinião. Tem que lembrar que trabalhar com esses alunos envolve entender que existe a necessidade do afeto, do desejo, a vontade de querer estudar aquilo. Então, ele vem colocar que o erro pedagógico ele é um sintoma, tá? Porque se o aluno ele erra, ele treme, ele tem medo, ele tem um receio sobre aquilo, alguma coisa acontece por fora, que não se diz respeito somente à sua metodologia. E aí a gente entra no contexto da sublimação, que é o processo de transformar impulso em curiosidade intelectual e em produção criativa. O meu aluno ele gosta muito desse contexto, eles gostam muito, um exemplo, de trabalhar Naruto, eles gostam muito de assistir One Piece, eles gostam muito de assistir Bob Esponja. Vou fazer um trabalho que envolva esses elementos e vou começar a discutir em sala de aula. Então, como é que Siqueira ele pode ser aplicado dentro do seu relatório, da sua diagnose, para encaminhar para o NAP, para encaminhar para o seu órgão do município? Gente, vocês vão colocar no relatório de vocês que a partir do contexto de análise de Siqueira, você percebeu que quando você aplica essas atividades, aquele aluno ele tem muito medo do erro, a famosa ansiedade matemática, ou então que ele está apresentando uma rigidez cognitiva, que ele precisa de um acompanhamento psicopedagógico, de uma avaliação psicológica institucional, para que seja feito os encaminhamentos. Então tem que ser narrado o que você trabalhou, como é que foi feito esse trabalho? E enquanto você faz esse trabalho, deu tudo certo? Aquele aluno apresentou durante o seu percurso de trabalho esses sintomas dele estar com medo de errar, dele começar a ficar tremendo, dele ficar ansioso, ou isso acontece apenas quando ele vai querer ir para casa? São coisas que você tem que relatar e colocar na sua diagnose. Depois disso, nós temos o Piaget 2011. Tá? Piaget, gente, eu vou tentar resumir muitas coisas que eu sei que todos vocês já estudaram bastante sobre isso, conhecem muito Piaget. E assim, eu escolhi a obra mais atualizada de 2011 porque vem trazer os estudos da psicologia com um contexto mais atualizado. Mas, gente, vocês já falam sobre Piaget e vocês já usam ele. A questão é que muitos de vocês não fazem nem ideia que estão usando ele. O Piaget ele traz para a gente os estágios de desenvolvimento cognitivo, uma escala muito usada para dizer se o aluno está normal, se ele está abaixo do desenvolvimento ou se ele está acima do desenvolvimento. Então, observe que quando você fala, o aluno X ele está com desempenho muito ruim em comparação aos alunos tal e tal da mesma idade. Você está aplicando a teoria de Piaget, você está utilizando ela ali para fazer uma análise. Só que você precisa colocar em questão da escala que é utilizada. Um exemplo, nós temos 3 alunos, o aluno A, B e C. Vamos pegar esses alunos, eles são todos meninos, 11 anos, mesma altura e do mesmo contexto, vêm todos eles de uma mesma vila. E quando é trabalhado isso, eu vou pegar e trazer o primeiro trabalho. Eu trouxe um trabalho para eles de caça-palavras. Vou colocar para cada um fazer. E esse caça-palavras, eles vieram para fazer. O aluno A levou 5 minutos, o aluno B levou 5 minutos, o aluno C levou 10 minutos. Aqui a gente já sabe que dentro dessa comparação da escala, mesmo todos eles estando de acordo na escala, com o mesmo conhecimento, nós temos um aluno que está mais atrasado. Vou passar um novo trabalho no mesmo dia. Peguei e coloquei um quebra-cabeça para cada um fazer. O aluno A levou 5 minutos, o aluno B levou 6 minutos, o aluno C levou 12 minutos. O aluno C ainda continua com baixo desempenho. A última atividade, vou trabalhar com caça-palavras. Vou trabalhar o jogo da forca. E aí coloca lá o joguinho, tudinho, eles vão fazendo. O aluno A demorou 4 minutos, o aluno B 4 minutos e o aluno C levou 5 minutos. E aí você vai pegar no seu relatório e você vai colocar essa comparação. Só que para você fazer essa comparação, você precisa colocar a sua escala.
Então, por exemplo, de quantos minutos a quantos minutos você vai considerar que é bom, regular e ótimo? Foram 3 atividades. Então, as 3 atividades terem sido feitas em 5 minutos, isso significa bom? Isso significa regular? Significa ótimo? Você vai ter que descrever isso. E, além disso, você está avaliando uma questão biológica. Então, para realizar essa comparação, no seu relatório, tem que colocar qual é a escala que você utilizou, se aquele aluno ele bate com a escala que Piaget descreve, se ele tem aqueles conhecimentos mínimos, ou se ele está abaixo daqueles conhecimentos ou acima daqueles conhecimentos, que são as famosas habilidades. Quando a gente vai fazer um encaminhamento para um psicólogo, um psicopedagogo da área da educação, que está institucionalmente, o foco não é as habilidades da BNCC. Tá? Principalmente, por exemplo, enquanto NAP, no município onde eu estou atuando, o nosso foco ele não é as habilidades da BNCC. São as habilidades cognitivas que aquele aluno está ali, as emocionais, as sociais que ele está ali dentro. Você, enquanto pedagogo, enquanto professor, você vai avaliar as habilidades, claro que estão ali. Mas lembre de uma coisa, nesse contexto agora, nós estamos falando sobre a maturação biológica, a avaliação a partir de uma comparação e elementos quantitativos, a relação do aluno com aquele objeto, ok? Então, aqui a gente encerra sobre Piaget. E aí a gente entra para falar sobre Vygotsky, tá? Vygotsky, 2007, a obra Formação Social da Mente, que na época da minha graduação, a minha orientadora maravilhosa, um beijo para a professora Sol, fez eu ler esse livro, acho que umas 3 ou 4 vezes. Então, vamos ver alguns pontos aqui chave. Gente, Vygotsky vai falar para a gente que não se pode observação. Cada texto desse que eu estou falando para vocês não é somente a minha visão empírica, tá? É uma análise científica juntamente com a comparação da nossa realidade, do contexto onde eu estou inserido, para passar para os professores. Então, se você é de outra realidade, é de outro contexto, você pode participar, ver os vídeos, as formações, não tem problema nenhum, tá? Só que o contexto que eu vou trazer mais é para aqueles professores que estão com mais dificuldade em fazer relatório, fazer diagnóstico, são pessoas que chegaram agora. O contexto amazônico ele é muito diferente de outras regiões do Brasil. E vamos voltar ao que interessa. Na obra Formação Social da Mente, trabalhar Vygotsky em si, ele traz uma colocação para a gente. Enquanto Piaget trabalha o construtivismo, que foi o que nós trabalhamos anteriormente, Vygotsky vai trabalhar o socioconstrutivismo. Em resumo, Vygotsky fala que o ambiente modifica o meio. Bora voltar ao exemplo daqueles alunos, aqueles nossos 3 alunos e a avaliação que foi feita. Vygotsky vai dizer que avaliar uma criança, avaliar um indivíduo, não é somente algo biológico, ele é biopsicossocial. Por que isso? Porque tem que levar em consideração o fator biológico daquele aluno, as questões e fatores envolvendo as fases que aquele aluno tem no contexto social. Mas por quê? Ele vai dizer que cada criança daquela que está ali, a criança A, B e C, e a C foi que teve o menor desempenho, elas têm um contexto social diferente. Mesmo que elas venham de uma mesma vila, de uma mesma cidade, de um mesmo bairro, mas a condição a acesso a recursos de informação, a conhecimento, ela é moldada com base no ambiente em que aquele aluno está. E vamos abrir um parêntese dentro de toda essa linha teórica que nós estamos vendo. Essas discussões que eu estou trazendo para vocês é sobre dificuldades de aprendizagem. Tá? Nenhum desses autores eles discutem fortemente sobre o TEA, TDAH, descalculia. Nós estamos colocando os pontos deles dentro dessa formação de hoje para as dificuldades de aprendizagem. Então, se você percebe que aquele aluno ele tem alguma dificuldade que está muito visível, você pode colocar na sua conclusão de relatório de diagnose a hipótese pedagógica ou a diagnose pedagógica, que é colocar que o aluno tem descalculia, qual dos vários tipos de descalculia, a disgrafia, qual dos 3 tipos, a disortografia, qual dos 3 tipos, para ser colocado. E com base no decreto de 2025, que foi aprovado em dezembro, a escola tem total autonomia para fazer a avaliação pedagógica, o professor fazer aquele acompanhamento, a coordenação fazer um feedback com o campo do AE daquela escola, para que aquele aluno tenha acesso ao atendimento educacional especializado. Não é mais obrigatório perante o decreto
que o aluno tenha o laudo fechado. Observação, estamos falando de atendimento educacional especializado dentro de sala de aula, não de INSS, não de previdência, não de acesso a benefícios ou mesmo para ter acesso a um auxiliar de sala. Esses campos precisam ter laudo fechado, tá, por um psiquiatra ou por um médico neurologista, mas no contexto pedagógico do atendimento, ele pode ser feito sim perante o novo decreto. E, fechando nosso parêntese, né, voltando para a questão do Vygotsky, ele vai dizer para a gente que nós devemos entender como é aquele aluno sozinho, o nível real daquele aluno, o que é que ele sabe fazer sozinho. Depois, o que é que ele sabe fazer a partir do auxílio de mediação? Qual é o nível potencial daquele aluno? Então, no primeiro diagnóstico é colocado esse ponto, e no final da sua conclusão é colocado se aquele aluno conseguiu atingir aquelas metas ou se não conseguiu, tá bom? Então, assim, a ZDP ou ZDR, qual você quiser iniciar primeiro, você pode também fazer as duas em paralelo, é compreender o que aquele aluno sabe fazer, o que ele precisa de ajuda para fazer e qual é o potencial que ele pode atingir pode não precisar mais de ajuda. Dentro do campo de Vygotsky, ele vai dizer que a linguagem é a maior e melhor ferramenta para o processo de aprendizagem. Nós estamos falando da língua portuguesa. A linguagem no ato de comunicação, de repassar códigos e de ocorrer interpretação, seja a linguagem por meio da Libras, da língua de sinal, seja por comunicação de outros idiomas, por meio de escrita, por meio da leitura. A questão é que a linguagem ela é a forma potencial de desenvolver. E dentro do campo de Vygotsky, para alguém que trabalha muito dentro dessa linha dele, nós temos vários trabalhos que podem ser aplicados. Seja história em quadrinho, HQ, mangá, livros ilustrados. Você tem que trabalhar 3 tipos de contexto daquele aluno. O primeiro, as pistas visuais. Como é que ele se resolve? Como é que ele lida com o campo visual que está ali dentro? A segunda, a mediação verbal. Quando você trabalha texto, leitura, você explica mais do que ler ou bota eles para lerem, eles estão aprendendo mais rápido ou não? Trabalho em pares. O desenvolvimento daquele aluno é melhor quando ele está em dupla ou é melhor quando ele está individual? São coisas que você tem que colocar dentro do seu relatório. Então, por exemplo, eu trabalhei questões visuais, mas não teve rendimento. Trabalhei vídeo, eu trabalhei história em quadrinho. Coloca lá o que você trabalhou, divide nos 3 campos, tá? O campo visual, o campo verbal e o campo de pares. E você vai colocar na sua conclusão, que a partir das teorias de Vygotsky aplicada no intro do meu relatório, a partir das técnicas colocadas, atividades pedagógicas, o melhor desempenho do aluno deu, das 5 deu em uma, que foi em trabalho com pares, ou então das 5 deu 2, que foi o trabalho com pares, o trabalho com mediação verbal, porque nós temos alunos que se dão melhor com seminário do que com prova. Lembrem, nós estamos num campo educacional que, ao mesmo tempo que fala que a gente tem que levar em consideração os fatores sociais, a gente também tem que passar e aplicar provas. Uma prova ela não vai medir a capacidade cognitiva de ninguém dentro de uma sala de aula. A prova ela só serve para simbolizar os subsensores daquele aluno, tá? Que são os conhecimentos prévios ou os conhecimentos que ele pode ter naquele momento. Quando a gente fala em trabalhar no contexto da educação amazônica, principalmente quando a gente fala de alunos que têm TDAH, a dificuldade de aprendizagem é muito maior. Então, tudo isso que eu estou explicando para vocês, e alunos que têm TDAH, quando o professor vai aplicar esses conceitos, ele sente uma dificuldade muito grande. Mas por quê? Porque gera aquele famoso problema para o professor, que é ele se julgar. Não estou conseguindo fazer ele aprender, ou então tem alguma coisa de errado, mas não saber o que está acontecendo. E muitos professores, principalmente pedagogos, esquecem a diagnose pedagógica. Esquecem que existe descalculia, TDAH, disgrafia, TEA, desortografia. E tudo isso entra dentro do seu relatório, porque o que você observa também é importante. Muitos professores acham que o relatório, a diagnose, ela não vai ser usada, não vai ser necessária. É muito pelo contrário. Vocês são o primeiro ponto de partida para muitos profissionais como eu, e psicólogos, neuropsicólogos, que precisam desses dados para poder dar continuidade, para conseguir encaminhar para um fechamento de laudo. E aí a gente entra no contexto e no campo de Vallon. Vallon, 2017, do Ato ao Pensamento, ele vem dizer que existem 3 dimensões, tá?
a dimensão cognitiva, a dimensão motora e a dimensão afetiva. Olha essa engrenagem. Com base que essa engrenagem vai mexendo, as outras duas engrenagens elas vão mexendo. Mas o que significa? Uma criança ela não é apenas uma dimensão cognitiva. Tá? Uma criança ela tem afetividade, ela tem emoções, ela tem uma dimensão motora. E principalmente na educação infantil, quando você trabalha o contexto, o campo, de trabalhar a coordenação motora do aluno, trabalhar o equilíbrio, trabalhar movimentos mais simples, tá? Olha, por exemplo, esses aqui, trabalhar a escrita deles, vocês estão trabalhando esse processo de valor. E dentro do relatório, vocês vão colocar, por exemplo, o que vocês observaram. Como é que esse aluno ele é quando ele chega à sala de aula? Como é que esse aluno é quando ele sai da sala de aula? Ele é agitado na sala de aula? Ele é muito hiperativo? Ele é uma criança muito quieta? Ela tem uma dificuldade na hora de escrever? Ela não consegue fazer o pontilhado, os desenhos, a pintura? Você tem que colocar. Descrever o que você já utilizou e descrever o que não funcionou. Tá bom? Então, você tem que fazer essa aplicação e colocar dentro do contexto, colocar ali no seu relatório o que está inserido. Porque se você não sabe o que está acontecendo com o seu aluno, você que passa mais tempo com aquele aluno, faça uma ideia, pessoas que não têm conhecimento teórico sobre aprendizagem e que estão desesperados, porque sabem que os filhos está acontecendo alguma coisa, tem alguma dificuldade de aprendizagem e não sabem por onde recorrer, o que falar ou colocar. Então, observem que trazer todas essas linhas não é impor para vocês que vocês têm que trabalhar com tudo isso. Não. Perante, quando a gente pega a LDB, a BNCC, o PCN, os TCTs, a gente percebe que o pedagogo, o professor, ele é um ser que tem uma liberdade muito grande no contexto do que trabalhar e qual corrente trabalhar, qual teoria aplicar. Você pode aplicar 2 teorias, 3 teorias, desde que você entenda o que você está fazendo. Não é o achismo. Eu acho que aquele meu aluno está com baixo desempenho por conta disso. Achismo não sustenta nada. E a educação, a sala de aula, ela não é diferente de outros ambientes de atuação profissional de nível superior. Não trabalhamos com achismo, trabalhamos com técnicas, trabalhamos com análise, trabalhamos com observações qualitativas. Então, você precisa ter ciência do que você vai trabalhar dentro desse campo, o que você está colocando ali para ser analisado. Porque, observação, em muitos casos, municípios onde tem poucos profissionais e a demanda é muito grande, eles confiam, como eu sempre digo, eu confio nos professores que estão fazendo o relatório de diagnose e vocês são minha bússola, então eu pego e vou seguir aquele caminho e a partir disso eu vou fazer minha avaliação inicial, fazer todo o processo institucional e fazer o encaminhamento para ou o psiquiatra ou para o neurologista e ali vai ser feito alguns exames, outras coisas, quando não já fecha diretamente, né? Dependendo de como é que está a questão da carência no município. E a partir disso vai gerar todo um processo, questões de terapia de medicamentosa, as terapias cognitivas, várias coisas que vão ser desenvolvidas. Então, dentro desse contexto, o professor tem que tomar muito cuidado com o que ele expõe e coloca. Então, se você não tem certeza, faça de novo a aplicação, use a teoria. Caso contrário, você faça o feedback, colocando a parte dentro do seu relatório. Dito isto, obrigado por esse momento, tá? Eu estou gravando esse daqui tudinho, é mais porque eu sei que teve professores que não conseguiram participar de algumas formações e tem outras pessoas que também têm interesse, precisam participar desses momentos e às vezes não sabem por onde começar. Então, uma dica para aqueles que ainda não têm muita dificuldade é a SNAP 4 adaptada para a área da educação, onde o professor também pode usar para aplicar em sala de aula, observando o comportamento do aluno, e ele pode anexar junto com o relatório de diagnose quando for encaminhar para um psicopedagogo, por exemplo. Tá? Então, dito isto, um beijo, tchau, tchau.